Pronto, pessoal, graças a Deus estamos aqui para mais uma aula, né? À medida que nós fomos aqui discutindo, os irmãos que tiverem dúvida, levante as mãos, né? Tem aqui a reação, vamos só mandar aqui a mãozinha, que aí eu abro a oportunidade para os irmãos perguntarem, para os irmãos comentarem. Nós estamos aqui em uma sala no Meet, mas é uma aula normal, tá bom? Só a diferença é que nós estamos dentro de um ambiente virtual, mas é como se fosse uma sala de aula normal, tá bom? Então, o livro passado foi os evangelhos, né? Estudamos ali os 4 evangelhos. É o que eu sempre digo, né? O nosso curso, ele é um curso básico, então, por ser um curso básico, nós fazemos mais um panorama do livro, discutimos um assunto ou outro de forma mais aprofundada. Não é o objetivo nosso trazer debates tão teológicos no sentido de academia, apesar que eu sempre faço isso, trago um insight ou outro para os alunos, a fim de que eles possam se acostumar, porque é o desejo do meu coração que muitos aqui vá para o bacharel. Falar em bacharel, depois nos grupos do WhatsApp eu vou mandar uma novidade para vocês, tá bom? Eu fechei uma parceria com uma faculdade, onde vocês poderão, da Fatesa, estar fazendo um bacharel em teologia de forma mais acessível, tá bom? É à distância, mas é um bacharel, um nível superior, com excelentes professores. Eu sou um dos professores, né, professores doutores, alguns aí têm até livros publicados pela Thomas Nelson, dão aulas em outras universidades como a PUC, então é uma oportunidade. Eu já vinha conversando com a irmã Cida, e agora nós vamos colocar em prática essa parceria, depois eu mando para vocês certinho. Não, vocês vão fazer um bacharel livre, no, é livre, né, o curso, não tem uma proposta mais ministerial, mas é um preço bem acessível para os alunos da Fatesa, tá bom? Então, enquanto o aluno que não é da Fatesa vai estar pagando aí cerca de 120, o aluno da Fatesa aí pela parceria vai estar pagando em torno aí de uns 90, R$ 95, bem acessível mesmo, tá bom? Além de mestrado também, que eu fechei uma parceria, mestrado livre. Enfim, muita novidade aí para vocês. Isso, Deus é bom em todo tempo, e o máximo que eu posso fazer aí para retribuir o carinho que os alunos da Fatesa têm por mim é procurando trazer essas oportunidades para vocês, tá bom? Então, e agora, iniciando o livro de Atos, esse livro, como eu falo, nós vamos trazer aqui algumas notas introdutórias, tá bom? Então, vamos lá. O livro de Atos, ele é, nas palavras de Paulo Am, né, o, o segundo volume da obra completa de Lucas, o médico e companheiro de ministério do apóstolo Paulo, né? É o único texto que podemos classificar como livro histórico dentro do cânon do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem ali alguns livros históricos, né? Josué, Crônicas, né? Os livros de Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Samuel, né? São ali livros que tratam da história dos reis, da história de algum momento de Israel. No Novo Testamento, o único livro que nós temos histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Trata-se de uma narração perspicaz e minuciosa feita por Lucas, endereçada a Teófilo, que conta os primeiros anos de vida da igreja que nasce, a começar por Pedro, e depois desenrolando por Paulo, né? Lembrando que quando nós falamos do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um livro que começa contando a igreja, a história da igreja de Jerusalém, e termina com o apóstolo Paulo chegando em Roma.
E por que o livro se preocupa em contar a história da igreja desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma? Porque Roma, na mentalidade daqueles irmãos ali da igreja primitiva, eram confins da terra. Você lembra que Jesus disse: vocês precisam pregar em Jerusalém, em Samaria, né, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, para aqueles irmãos ali, e por próprio autor, escritor do livro de Atos, que é Lucas, os confins da terra era Roma. Por quê? Talvez você já tenha escutado a célebre frase, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque segundo eles, em Roma é que estava o fim da, de toda aquela civilização daquela época, tá bom? Então, o livro ele conta a história da igreja desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma. O livro de Atos narra toda a história da igreja desse período? Claro que Já não. foi? Se fosse narrar toda a história desse período, eu acredito que não caberia, não, o volume seria muito maior, né? No entanto, o que que Lucas, né, o apóstolo, o que Lucas, o escritor, ele quis nos trazer primeiro um panorama dos primeiros cristãos, como eles se espalharam nas mais variadas Será que tem o direções, nosso cafezinho? né? E um foco especificamente em mostrar como o evangelho saiu de um canto Tá, hoje eu esquecido do vou comprar Império esses dois Romano negócios aqui. e chegou até a sua capital. Dito isso, é o que o Paulo Oan vai falar no seu livro, e Deus vai escrever, né, em seu livro, e Deus falou na língua dos homens, que o livro de Atos é um livro que coloca os gentios em foco, né? Tanto que Atos 10:15 diz, né? A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Então, o foco desse livro de Atos é justamente mostrar a conversão dos gentios e como se deu o início dessa igreja. E como, claro, o evangelho sai ali de Jerusalém e chega até Roma, que era, segundo a mentalidade deles, o De leite lá ontem? confins da terra, né? De acordo com Tucídides, o pai dos historiadores, história não é apenas registro de fatos, mas aplicação para a vida. E nós vemos isso aqui no Atos dos Apóstolos. Lucas não se preocupa apenas em registrar a história, em contar a história da igreja primitiva, mas ele Põe a nos sua máquina de desafia tira, já. a aplicar para a nossa vida, para a nossa Tem aí, igreja, faz 5 dias, você vai as lá, cara. coisas que aconteceram, os conceitos bons ali do início da igreja. Porque ela ficou ao Tudo sofá. foi rosas? Claro que não. A igreja primitiva, as pessoas elas possuem eu sempre falo que um grande erro que alguns cometem é Agora, achar que a igreja primitiva agora, ela foi perfeita. Meus irmãos, ela não foi perfeita. Ela teve eu vou erros, no saquinho que você né? tem. Como qualquer outra igreja. Afinal de contas, eram pessoas, né, que estavam é, que estavam
direcionando a igreja. Nós vemos, por exemplo, Pedro e Paulo entrando em desacordo de pensamento. Nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé brigando, né? Então, assim, eram pessoas, e aonde há pessoas liderando, sempre há erros. Pode falar, irmã Célia? Não, desculpa atrapalhar, irmão Sérgio, é para pedir para a irmã Aparecida fechar o microfone dela, senão atrapalha, a gente acaba não te ouvindo direito, por favor. Obrigado. Tranquilo, tranquilo. Então, feito isso, a irmã Cida fez. Então, como eu estava falando, então nós não podemos vislumbrar ou ter em mente essa utopia de que a igreja primitiva ela foi perfeita. Ela foi uma igreja como é a nossa, né? Com falhas, com erros, com a operação do Espírito Santo, ora o Espírito Santo direcionando, ora esses mesmos homens, às vezes, tomando decisões precipitadas, e tudo bem, né? Então, podemos dizer também que Atos é uma continuação do Evangelho, né? Principalmente de Lucas, onde Lucas começa o seu relato sobre o que ele vai dizer, né? O primeiro relato no qual ele contou sobre o que Jesus começou a fazer, e no segundo relato, ele vai dizer, ele vai é, focar no que Jesus continua a fazer. Então, em Lucas é o que Jesus começou a fazer, e em Atos o que Jesus continua fazendo. Esse livro também chamado por alguns, e alguns preferem assim, em vez de chamá-lo de Atos dos Apóstolos, há quem prefira chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Lucas, porém, diz que Jesus prossegue fazendo sua obra, e ele o faz através do Espírito, e este através dos apóstolos. Então, pode ser chamado de Atos do Espírito? Pode. Mas também não é um erro chamá-lo de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Jesus faz a sua obra por meio ou através do Espírito Santo, e o Espírito Santo continua fazendo a sua obra através dos apóstolos e através de nós da igreja, né? Então, em termos historiográficos, né, Atos se distingue do Evangelho de Lucas por não possuir um único personagem principal. O Evangelho de Lucas, o personagem principal é Jesus. Na verdade, em Atos, a atenção está concentrada em figuras como Pedro e Paulo, mas também com aparecimentos de diversos coadjuvantes, por exemplo, Filipe, Estevão, Tiago, irmão do Senhor, e outros, né? Então, e nesse ponto que nós podemos colocar Atos dos Apóstolos. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Não tem, então eu vou continuar aqui, tá bom? Então, respondido essa primeira pergunta, o que é o livro de Atos, agora vamos para o segundo ponto, que é quem é o autor, né? Quem é o autor do livro de Atos, né? Então, quando nós falamos da autoria do livro de Atos, não há, assim, tá, um debate tão acalorado como, por exemplo, em Hebreus ou em outros livros, né?
é meio que consenso, né? É meio que consenso que o autor, né? O autor foi Lucas, né? Lucas, que foi um médico e companheiro de ministério do apóstolo Paulo, né? Então, não há tanto debate. O estilo de escrita é o mesmo, né? O destinatário, o Teófilo, é o mesmo. E os argumentos reunidos na introdução, por exemplo, quando você compara Lucas com Atos, os argumentos, a própria introdução também são muito parecidas, né? Só para vocês entenderem sobre essa questão da autoria, né? É, os pais da igreja, a partir de Irineu, lá no segundo século, não tiveram dúvidas de que Lucas foi o autor. E que este Lucas é o Lucas lá de Colossenses 4,14, esse no qual Paulo chama de o médico amado. Então, desde o início, desde ali do comecinho, das discussão da própria formação do cano, não houve muitas dúvidas quanto à autoria do livro, né? Agora, quem foi Lucas, né? Eu acho que é isso que nós precisamos responder, né? Então, Lucas, o autor do livro, ele acompanhou Paulo durante toda a boa parte da terceira viagem missionária. Possivelmente foi com ele até Roma, Filemão 24 fala isso, e ficou com ele até a velhice, 2 Timóteo 4:11, né? Então, em Colossenses 4:14, Paulo o chama de médico amado, né? Então, Lucas, o próprio irmão Antônio Sebastião coloca aí no livro, texto da Fatesa, é um exemplo de homem que sacrificou, né? Sacrificou a sua bela profissão, e na época já rentável, para se dedicar aí à obra missionária junto com o apóstolo Paulo, né? Abrindo aspas aqui ao irmão Antônio Sebastião, eu achei interessante essa fala dele aqui, página 9. Abre aspas, não acreditamos, como alguns afirmam, que Paulo tivesse levado consigo na condição de seu médico particular. Para nós, Lucas foi companheiro e auxiliar de Paulo na obra missionária, fecha aspas. Eu também acredito assim, né? Até porque Paulo não tinha muitos recursos para pagar um médico particular. Paulo, ele basicamente vivia da sua profissão, que era fazedor de tendas, e de ajudas que algumas, tá? Não eram todas as igrejas que ajudavam Paulo, não. Algumas igrejas, entre elas destacando aqui a igreja de Filipe, né? A própria igreja de Tessalônica, outras igrejas, Paulo não aceitou oferta para não deixar, vamos dizer assim, brechas, né, para que os irmãos não pudessem falar mal do seu ministério. Então é isso. Então, tudo indica que Lucas se junta a Paulo em sua viagem missionária ali, a partir da segunda, né, em Troade, e o segue, e focando principalmente aí na terceira viagem missionária, o acompanhando até a sua velhice, né? Então, na terceira viagem em diante, Lucas está presente desde o início. Chegando em Jerusalém, Paulo foi preso e levado para Cesareia, onde permaneceu 2 anos na prisão antes de ser enviado para Roma. E, ao que tudo indica, Lucas permanece com ele até a sua velhice, né? O ajudando, talvez alguns vão colocar que sempre que precisando também, cuidando sim das feridas, né, do,
da saúde ali do apóstolo Paulo, né? Então, esse foi Lucas, um companheiro fiel de Paulo até o fim, e que esteve ao seu lado por cerca aí de 20 anos de ministério, né? Alguns dizem, tá, pessoal, isso é suposição, tá? Isso não tem nenhuma, nenhuma, não tem nada assim verídico, mas alguns dizem que Lucas foi fruto do trabalho missionário de Paulo, que Paulo é quem ganha Lucas para Jesus, né? Então, isso são suposições. Lucas parece não ser judeu de origem, tá bom? Ele era grego, talvez natural de Antioquia, pois, e aí aqui já é uma questão mais teológica, acadêmica, mas trazer para vocês, se quiserem até anotar, e quando vocês forem um dia comentar isso, que vocês possam falar, olha, alguns manuscritos antigos inserem é, Lucas como sendo um, como estando em Antioquia. Atos 11:28, alguns manuscritos vão dizer o seguinte, abre aspas, estávamos reunidos, um deles chamado Ágabo. O contexto é quando fala dos profetas, dos doutores, dos mestres ali da igreja de Antioquia, né? Então, alguns vão sugerir, a partir desses manuscritos antigos, de que Lucas possivelmente fosse natural de Antioquia, né? Sempre que possível, Lucas é exato nos detalhes e sensível às necessidades das pessoas, como convém a um médico, sem deixar de chamar a atenção para a edificação dos crentes, que é o objetivo principal do livro de Atos dos Apóstolos. Tranquilo? Podemos avançar? Legal, então vamos avançar aqui. Quando foi escrito, né? Então, já falamos aqui da autoria, já falamos, apresentamos o que é o livro, e quando foi escrito, né? Quando esse livro ele foi escrito, né? O livro de Atos, ele abrange aí um período muito grande da igreja, né? Ele abrange aí, segundo alguns colocam, cerca de 34 anos da igreja, né? Entre os anos 29 e 63 de história, né? 63 depois de Cristo, ou seja, da morte de Jesus, né, ao final da primeira prisão de Paulo, né? Então, nós temos que compreender isso. Então, alguns vão colocar o seguinte, né, que a data de escrita do livro entre os anos 60 e 62, né? Por quê? Porque o livro termina com Paulo preso em Roma. E não há indicação de que já tenha ocorrido alguns pontos históricos. Por isso que nós não podemos avançar para uma data depois de 64. Agora eu vou explicar para vocês. Eu, Sérgio, particularmente, entendo que o livro ele foi escrito, né, ou entre 61, o máximo, mais tardar, 63. Eu acho que uma data legal aí é entre 60 a 62, né? Aí eu vou explicar o porquê que eu defendo isso. Há alguns que colocam lá para o ano 70, ano 65, eu já não defendo por quê? Primeiro, no livro não há uma indicação de que tenha ocorrido o incêndio de Roma, causado pelo imperador Nero no ano 64, e que a partir daí segue-se uma forte perseguição aos cristãos da cidade de Roma. Não há um indício da segunda
da Guerra Judaica a partir de 66, que culmina com a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus e também dos cristãos que moravam na cidade no ano 70 por Flávio Tito. O autor também não informa o destino final de Paulo, que devia ser conhecido e de grande interesse se o livro fosse escrito depois de 64 ou a partir de 64. Então, apesar de algumas vozes discordantes, na academia, a melhor sugestão que eles colocam como data é entre 60 e 62. Então, não tem como ter ser depois disso, né? Até porque nós vemos que Lucas, como alguém muito antecioso, como alguém muito, como eu posso dizer assim, muito detalhista, não deixaria passar alguns desses eventos, tá? Então, alguns colocam aí, eu até pus nos slides aqui, né, de 62 a 64, mas eu particularmente, eu coloquei aqui para vocês terem um panorama, mas eu particularmente não defendo. Eu acho que o máximo ali 63, até porque em 64 em diante há alguns eventos muito importantes, né? Onde foi escrito, né? Muito provavelmente em Roma. Muito provavelmente foi escrito a partir de Roma, né? Já no final da prisão de Paulo, né? Sabemos que Lucas esteve ou estava com Paulo quando escreveu a Filemão, em Cesareia, né, ou em Roma, perto do fim do relato. E não lhe faltaram ali tempo nem oportunidade para pesquisar, entrevistar e escrever essa linda e maravilhosa obra do Atos dos Apóstolos. Pessoal, alguma pergunta? Posso continuar? Legal, então. Então, vou continuar aqui, né? Uma outra questão que nós temos que discutir é por que o objetivo do livro, né? Por que ele foi escrito, né? O objetivo declarado de Lucas é fazer por escrito uma narrativa coordenada em ordem dos fatos que se realizaram entre os irmãos, para que os irmãos ali pudessem ter a certeza da verdade das coisas que eles foram instruídos. Então, o que vale para o Evangelho de Lucas, que é o que está lá em Lucas 1, do 1 ao 14, também se aplica em Atos. Lucas quer basear o conhecimento de Teófilo, né? Teófilo possivelmente foi um nobre cristão, amigo de Lucas, né? Eu não acredito que tenha sido uma pessoa fictícia, né? Foi uma pessoa real. Então ele quer instruir Teófilo com informações é, verídicas, com fatos. O resultado de tudo isso é que chegou a nós um registro ímpar do nascimento e crescimento inicial da igreja. Sem esse registro, estaríamos no escuro quanto ao seu surgimento, desenvolvimento. Por quê? Por mais que tenhamos ali a história eclesiástica de Eusébio, tenhamos outros escritos, né? Não há outro registro que se aproxime de Atos como que mostre o desenvolvimento da igreja. Então, Lucas foi usado por Deus para preservar as principais recordações dos primeiros cristãos, principalmente do ministério de Pedro, de Paulo,
e de outros coadjuvantes, mas que são importantíssimos. E até hoje, nós e todos os cristãos de todo o mundo podemos tirar lições desse livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, na época em que se passa a história narrada no livro, os cristãos ainda não eram objeto de perseguição pelos romanos. Isso é muito importante, tá? Em Atos, ainda não há uma perseguição romana. A primeira perseguição romana, e não é nem sistemática, mas é focada ali no Império, em 64 com Nero, né? A grande perseguição mesmo, sistemática, em todo o Império, aonde, que é o que nós historiadores falamos, Roma vai atrás dos cristãos, é a partir de Diocleciano, né? Que aí sim a coisa fica feia ali mais ou menos no ano entre 300 e 320 depois de Cristo. Mas até esse período as perseguições elas eram mais locais, ou elas eram perseguições mais esporádicas, ou havia ali uma perseguição sob acusação, né? A partir de Diocleciano, não, Roma vai atrás dos cristãos. Mas havia uma perseguição aos cristãos, não pelos romanos. Os romanos hostilizavam, vez ou outra, mas não havia uma perseguição sistemática. Mas quem eram os perseguidores? Os judeus descrentes, que recusavam a mensagem e hostilizavam os cristãos sempre que podiam. Então, Lucas, aí vem uma coisa interessante, tá? Anotem aí. Lucas não faz apenas um registro histórico, uma historiografia. Ele faz, né, o que nós podemos chamar também de uma é, apologética. Ele vai defender a nova fé através dos registros dos discursos de Pedro, de Paulo, né? E também Lucas ele faz um relato a ponto de que em Lucas 26, 24 se confirme a inocência de Paulo por Festo e Agripa. E deve ter sido muito útil nas mãos dos cristãos nos embates das décadas seguintes. Então, dentre muitos objetivos do livro, primeiro, trazer um relato para Teófilo. Então, nós podemos dizer que Atos é um livro de discipulado, trabalho discipulado, né? Segundo, preservar recordações, e aí eu falo que foi uma obra do Espírito Santo. E terceiro, para deixar um manual de defesa dessa nova fé para nós, para aqueles cristãos, né? Então, é nesse sentido que nós podemos colocar aqui. A quem foi escrito, já falamos, né? Foi dedicado, tal como o Evangelho, que recebe o seu nome, a um amigo Teófilo, que pode ter sido o mecenas que patrocinou o tempo que Lucas dedicou à pesquisa e à redação de sua obra. Teófilo, tudo indica, foi um amigo e um discípulo, pois o objetivo de Lucas é ajudá-lo a crescer na fé. Então, nesse aspecto, Atos é um livro de discipulado, sim. E nada mais sabemos sobre esse Teófilo. O nome é grego, amigo de Deus, e talvez Teófilo fosse de Antioquia, se confirmando aí se Lucas foi também de Antioquia. Feitas essas questões introdutórias, né, vamos trabalhar agora aqui, a partir do capítulo 1, algumas notas, né, é, de, de mostrando antes da ascensão de Jesus. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta.
Nenhuma pergunta? Então tá bom. Antes de nós avançarmos aqui, nessa primeira parte aqui, já vamos entrar aqui no capítulo 1 e trazer algumas notas, nós podemos dividir o livro de Atos em algumas partes, né? Então, dos capítulos 1 a 12, se concentra na narrativa em Pedro, e de 13 a 28, foca nos ministério de Paulo, né? O que que isso tem em mente? Isso revela-nos que Lucas tem em mente a conversão, né, ou a convergência daquilo que os dois apóstolos representam. Pedro, representante do ministério aos judeus, e Paulo, representante do ministério voltado para os gentios, né? Expandindo o reino de Deus, ou a pregação do evangelho, para além das fronteiras da etnicidade judaica. É por meio desses dois apóstolos, mas não somente por intermédio deles, que temos o cumprimento de Atos 1:8, que é o que vamos trabalhar agora, né? Mas receberão poder, né? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até o confins da terra. Então, Atos é a narrativa da sucessão de fatos que levaram às constantes transposições de fronteiras mediante o poder do Espírito atuante sobre os apóstolos, né? Sobre os apóstolos. Então vamos entender isso daqui, né? Primeiro, né? Nós temos aqui o capítulo 1, versículo 8, uma prerrogativa, né? A prerrogativa de quem viu e agora precisa anunciar, falar o que viu. Então, testemunhar é praticamente o sinônimo de cristão. Por quê? O que é o cristão? O cristão é alguém que segue Cristo. E a testemunha é alguém que viu e que segue aquela pessoa no qual ele viu essas coisas, né? Os apóstolos, eles tinham ainda em sua mente uma ideia de que Deus restauraria o reino a Israel, né? O que que isso implica? Isso nos mostra que os apóstolos, mesmo após a ressurreição de Jesus e antes da vinda do Espírito Santo, que após a vinda do Espírito eles têm uma perspectiva diferente. Mas antes, e claro, os apóstolos eram patriotas, eram homens que desejavam e sonhavam com o dia em que Israel recuperaria a sua liberdade política e administrativa, né, perdida ali desde o ano 606 a.C., quando foram subjugados pelos babilônios, né? E aí, na sequência, pelos medo-persas, depois pelos gregos, e por fim pelos romanos. Então, o sonho de liberdade já durava mais de 600 anos. E agora a esperança deles é que, com a vinda do Messias, além de outros, como o profeta Jeremias disse, né? Agora, com a vinda do Messias, eles pensavam o quê? Pronto, agora Deus vai restaurar o reino a Israel, né? Só que Jesus foi, sim, o Messias, né? Só que Jesus, em todo o tempo, trabalhou para os discípulos compreenderem o seguinte, que o reino de Deus não é neste mundo. O reino de Deus é um reino futuro. Em partes vivemos o reino de Deus hoje, em partes vivemos. Por isso temos uma responsabilidade com o meio ambiente, uma responsabilidade com as pessoas, uma responsabilidade social. Sim, mas não podemos cair na utopia de achar que vamos restabelecer ou restaurar o reino de Deus já no presente. Isso é impossível, tá? Isso não vai acontecer.
tá? Você pode ver que as igrejas que estão muito envolvidas aí em projetos políticos vêm vindo numa, num pensamento de que é possível expurgar, expelir do mundo todos os males. Gente, esse sistema o sistema, tá? Pessoas, está entregue ao inimigo. Essa utopia de uma conversão mundial e global, isso não acontecerá, tá bom? Então, os apóstolos viviam essa utopia que muitas das vezes nós vivemos. Não, agora a igreja que vai mandar, a igreja que vai ocupar aí as principais posições, lugares aí na sociedade, e agora a igreja vai mandar em tudo, né? E não é bem por aí, né? Não é bem por aí que, que acontece, né? Nós percebemos o quê? Que a proposta de Deus para a sua igreja é justamente diferente, né? É uma proposta de uma igreja que é testemunha, sim, que fala das coisas relacionadas ao reino de Deus, sim, mas que acima de tudo, né? Que acima de tudo seja testemunha do Evangelho. Então, agora vamos trabalhar essa questão do ser testemunha, né? Do ser testemunha. Então, vamos lá. Jesus está ainda na terra, dando as últimas instruções, e aí Jesus fala: olha, você precisa entender uma coisa, tá? O João vos batizou com água, mas em breve eu vos batizarei com o Espírito Santo, dentre poucos dias. E aí, Jesus vai explicar o porquê desse batismo. Esse batismo tinha como objetivo, né, revestir aqueles irmãos de poder, né, revestir os irmãos de poder para que eles fossem testemunha. E ser testemunha implica não só em poder, em anunciar, mas acima de tudo, ser um seguidor de Jesus até as últimas consequências. Então, por que que os apóstolos precisavam do batismo com o Espírito Santo? Porque eles precisariam de poder para testemunhar e precisariam de poder para, se necessário for, como aconteceu com a maioria deles, morrer por amor ao Evangelho, né? E não há capacidade na carne para agradar a Deus. Romanos 8:18. Então, testemunhar em grego é martos, ou Marte, né? De onde vem a palavra Marte. Então, a testemunha, ela tem que estar firme e ela precisa ir até as últimas consequências. Então, ser testemunha não é uma obrigação. Como assim? Não é uma obrigação, é uma ordem, né? Jesus está fazendo uma constatação. Ó, você quer ser minha testemunha? Vai acontecer isso. É como a seiva, né, que sobe pela casca de árvore e chega às pontas dos galhos em forma de folhas e frutos. O poder dado aqui pelo batismo com o Espírito Santo, então, a priori, é para que nós possamos testemunhar. Segundo, ir até o fim do nosso testemunho, se possível for, morrer. E, terceiro, essa capacitação, ela não é para a nossa vanglória, tá bom? Deus não me dá poder para eu ganhar dinheiro, para eu me gloriar. Deus me dá poder, me capacita
para a obra missionária, né? Para a obra missionária. E esse poder não é obtido pela obediência à lei, mas é pela graça, né? Uma outra questão aqui que eu vejo também nessa questão da testemunha é a progressão geográfica. Como assim? É da cidade em que estavam, passariam à próxima província, a província seguinte, e assim por diante, até alcançar o mundo inteiro de sua época, no caso que foi Roma. Mas aqui eu quero só trazer um alerta que é muito interessante, tá, pessoal? Não devemos esperar conquistar toda uma região para então passar à próxima. O que que você quer dizer com isso, professor? É um erro muito comum nós escutarmos assim. Primeiro, você quer ganhar o estado de São Paulo se você nem ganhou a cidade de Santo André? Não sei se alguém já escutou isso. Tá, mas aonde que está registrado isso? Veja só que o livro de Atos 1:8, ele vai nos trazer aquilo que nós podemos chamar de progressão geográfica do evangelho. Como assim? Nós não devemos esperar conquistar toda uma região para então passar à próxima. Nunca vamos conseguir alcançar todos da mesma localidade. A igreja deve atuar ao mesmo tempo no mundo inteiro, tanto em Jerusalém, em Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. E isso vale para cada um de nós. Jesus não estava dando instruções apenas àqueles 11, mas Jesus está dando instruções para todos nós. Então, a partir de hoje, tira da cabeça essa ideia, não, eu só posso avançar se eu ganhar todo mundo dessa região. Não, gente, eu jamais vou conseguir ganhar todo mundo de Santo André para Jesus, do estado de São Paulo, não. Eu tenho que atuar tanto em como em, tanto em um lugar como em outro, entendeu? Ou seja, a igreja deve atuar ao mesmo tempo em lugares diferentes. Tranquilo? Dito isso, quando Jesus dá essas instruções, e depois de dizer isso, Jesus ele é levado às alturas, né? Então, aqui nós temos também outra questão. A ascensão de Jesus foi corpórea, ou seja, Jesus foi levado ao céu em corpo e está no céu até hoje em corpo, glorificado, mas em corpo, né? Indicando que apontando para a nossa glorificação futura. Então, Jesus não desencarnou, não deixou de ser homem quando ele subiu ao céu, né? Quando Deus criou o ser humano e declarou ter sido muito bom o que fizera, ele estava mostrando que a matéria, que esse corpo é bom. Nós temos uma perspectiva da eternidade de que nós seremos espírito, anjinhos com asas. Não, gente. Nós somos corpo. E na eternidade teremos corpo, né? Os filósofos gnósticos gregos pensavam, tinham esse pensamento de que a matéria era má e como tal não servia para nada, mas no pensamento bíblico, a restauração do corpo, né, é uma questão de honra para Deus, porque Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva, os criou com um corpo perfeito, um corpo sem doença, um corpo não sujeito à velhice, não sujeito à morte. E, claro, com o pecado veio tudo isso, doenças, fraquezas. Só que Jesus, quando ele sobe ao céu em corpo, ele indica como será a nossa glorificação. Então, Paulo vai dizer em Timóteo que o nosso mediador é Jesus Cristo, homem. O que que isso indica? Que Jesus está no céu, agora, nesse exato momento, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, em corpo, como homem, em corpo.
Para muitos isso pode soar estranho, mas como assim? Na minha mente, Jesus, ele estava no céu em espírito. Não, Jesus está em corpo, glorificado. É tanto que quando Estevão olha para a destra do Pai, ele vê Jesus. E ele reconheceu que era Jesus, né? É, claro, o Jesus que está à destra do Pai, nas palavras de Apocalipse, ele traz em seu corpo as marcas de cordeiro, mas agora ele é o leão, ele reina, ele é o rei, né? Mas ele está em corpo. E assim, irmãos, eu sempre brinco, se tu não gosta de você, tu tá com um grande problema. Porque no céu, na eternidade Deus vai curar a doença, Deus vai enxugar lágrimas dos olhos, mas você vai continuar sendo você, né? Então, se tu é feio, Deus não vai curar a feiura, tu vai continuar sendo. Brincadeira, irmãos. Nós teremos sim um corpo glorificado, mas assim, eu, Sérgio, defendo que serão com as nossas semelhanças. Por quê? Porque se eu vou reconhecer Isaac, Jacó e Abraão, vou reconhecer os meus irmãos que dormiram, que dormem no Senhor, vou reconhecer o irmão Carlos, a irmã Carolina, a irmã Célia, não há um porquê de ser diferente. Então, assim, eu acredito assim, tá? Há quem acredite diferente, mas assim, eu acho que é uma ilusão acreditar em um corpo brilhoso, como se fosse um vampiro que brilha. Não, gente. É esse corpo, essa matéria, só que agora restaurada por Deus. E essa é a nossa grande esperança. Então, a ascensão de Jesus, eu acredito que muito antes de apontar, claro, aponta para o retorno de Cristo, porque os próprios anjos falam, né? Olha, homens galileus, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como viste partir. Veja só, que esse mesmo modo tem duas questões. Primeiro, do mesmo modo que ele subiu, ele retorna. Mas é o mesmo modo, é um corpo. Então, nós poderemos ver em Jesus as marcas das mãos, as marcas dos cravos. Isso vai ser glorioso. Já pensou? Na eternidade, nós olharmos assim e reconhecermos Jesus pelas marcas, né? E Zacarias fala que ele vai mostrar para todas essas marcas, né? Então, é muito interessante isso. E, claro, isso nos traz um insight sobre a parousia de Jesus, né? Eu acho que essa esse é o nosso grande propósito, né? O nosso grande objetivo, que é um dia, a nossa maior esperança, que é um dia encontrarmos com o Senhor, né? E assim, o Novo Testamento nos dá esse, essa, essa esperança, né? E aí, depois deles ouvirem as instruções de Jesus, depois deles ouvirem as palavras daqueles anjos, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado, né? Pelas regras ali dos fariseus, no sábado não se podia fazer nada que cansasse, pois isso significava trabalho. Para efeitos práticos, limitaram o número de passos que podiam ser dados a 1.000, ou seja, a distância seria de cerca de 1 quilômetro, né? Então, aqui eles estavam a cerca de 1 quilômetro de Jerusalém. Então, eles chegam ali à cidade, eles vão aos aposentos onde estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matias, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e eles unidos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, né? Então, é muito interessante uma questão aqui nesse versículo 14.
Assim ocuparam os 40 dias antes do Pentecostes, orando, com destaque para os 11, a mãe de Jesus e seus irmãos. Jesus tinha aparecido especialmente a Tiago, né, seu irmão. E aqui tem uma coisa muito interessante, né, que é as condições para eles receberem essa tão aguardada e esperada promessa que era a vinda, o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, né? Então, a primeira condição foi a obediência à palavra. Por quê? Porque Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, Atos 1:4. Então, se eles tivessem se ausentado, não, Jesus falou em Jerusalém, mas vale lá na Judéia, não. Jesus falou em Jerusalém, né? Então, a determinação não era ali um conselho, uma sugestão, era uma determinação. Para eles receberem, eles tinham que ficar em Jerusalém, né? A segunda condição era a oração. E aí nós vemos, né, a própria mãe de Jesus orando, seus irmãos orando. Se Maria, se os discípulos tiveram que orar, gente, para receber poder, imagina nós, né? Tem muita gente que quer o poder, mas não quer ter uma vida de oração. E assim, meus irmãos, poder é por meio da oração, né? Não existe poder, né? Não existe poder sem oração. E aqui nós falhamos bastantes, né? Aqui nós falhamos bastante. Por quê? Porque nos falta poder, né? Nós temos visto aí, principalmente na Assembleia de Deus, ultimamente, uns grandes escândalos, né? Lideranças corruptas, lideranças que não têm compromisso nenhum com o evangelho. E por quê? Ficaram por tanto tempo na liderança, irmãos? Porque a igreja deixou de orar. Porque se nós orássemos um pouco mais, nós teríamos muito mais poder de Deus para, como eu posso dizer, orar para que o Senhor pudesse trazer à luz, né, esses escândalos que esses líderes estão fazendo. Então, assim, meus irmãos, nos falta poder, né? E poder vem por meio da oração. A terceira é permanecer no lugar determinado por Deus. Aqui fala da perseverança, né? Que é uma outra questão muito difícil para nós, né? Nós estamos aí a geração fast food, né? A geração fast food, espiritualmente falando, quer tudo já, agora. Então eu orei, não, Deus precisa fazer agora. Meus irmãos, eu lembro, eu tive uma resposta de oração, eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pela minha avó. E um desejo do meu coração era conhecer minha mãe. Eu conhecia o meu pai, mas não a minha mãe. Quando eu me converti, aos 12 anos, eu comecei a orar para que o Senhor preparasse um meio para eu conhecer minha mãe. Eu orei por 10 anos. 10 anos. Eu fui conhecer minha mãe com 22 anos. Então, assim, isso para mim é um lembrete. Todas as vezes que eu oro, sabe, irmão Carlos, e eu quero a resposta já, o próprio Espírito me lembra, opa, você teve que orar 10 anos para que isso acontecesse. Pergunto, quem hoje quer orar 10 anos, 20 anos, 30 anos e aguardar, esperar? Não, irmão, nós queremos o já, é agora, eu quero orar e tem que acontecer agora. E se não acontecer, Deus não me ouviu. Quem disse, irmãos? Você acha que Deus não me ouvia? E outra observação, tá? 10 anos orando e nenhuma profecia.
Tipo, ó, meu filho, continua orando, eu tô te ouvindo. Ó, meu filho, eu vou realizar Gente, Deus simplesmente se calava sobre isso. Deus não, nem comigo, nem em sonho Deus falava comigo sobre isso. Era muito interessante, não tinha uma resposta de Deus, nada. Mas eu orei por 10 anos. E o Senhor, depois de 10 anos, com 22 anos, preparou, e eu fui lá e conheci a minha mãe. Então, é muito interessante isso, né? Nós temos que aprender a voltar a perseverar, né, meus irmãos? A ser perseverante, né? No caso, aqueles oraram por 40 dias, mas pode ser uma oração que, de repente, precise de 40 anos, de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano. O Deus que tem poder para responder já é o Deus. Só que hoje eu entendo que esses 10 anos Deus estava trabalhando em meu coração para algumas situações, né? Então Deus ele conhece o todo. A quarta condição é a condição da união. E isso daqui também é outro ponto, né, irmãos? Eles estavam unidos. O versículo 14 vai começar dizendo que eles estavam unidos. Então, precisamos estar unidos, né? E aí, já indo para o final desse texto 1, para nós adentrarmos ao texto 2, né? Nós vemos que a própria Maria, mãe de Jesus, estava entre os discípulos, né? Orando com, com os discípulos, buscando do Senhor também esse poder. Então, aqui é uma prova de que Maria sabia e reconhecia quem era Jesus, né? Que Jesus era o seu Salvador e que agora ela estava orando a Jesus, pedindo poder também. Ela obedeceu ao Senhor Jesus, porque ela sabia que agora esse Jesus que deu a ordem não era mais o menino Jesus que ela trocou, que ela ensinou. Agora era o seu Salvador, era o seu Senhor, era o seu Rei. E para finalizar, nós temos aqui uma questão muito interessante, que é a escolha, né, do substituto de Judas, né? Então, Pedro, ele assume a liderança, tá? A partir do versículos 16, nós vemos que Pedro ele assume a liderança e ele vai citar salmos, o Salmo 69, 26, o Salmo 109, 8 e verso 20, para encaminhar ou convocar um tipo de uma assembleia para escolher o substituto de Judas, que traiu Jesus e depois se matou, né? É, Então, Pedro coloca alguns critérios para o candidato. Primeiro, ter andado com eles desde o início, né? É, desde desde quando Jesus foi batizado por João até o dia da sua ascensão. Então, esse era o primeiro. O primeiro, ter estado desde o início, ter testemunhado a ressurreição de Jesus e ter visto a ascensão de Jesus. Então, esses eram os 3 pontos. O grupo de seguidores de Jesus, isso nos mostra, era muito maiores do que os 12. Os 12 eram os colégios, eram os líderes, os principais, mas haviam outros seguidores, né? O propósito é que alguém continuasse o trabalho que Jesus, que no caso Judas fazia, o versículo 20, né? Vai nos dizer isso. Sendo testemunha da ressurreição de Jesus. E aí 2 homens atendiam a esse critério, né? Quem eram esses homens, né? O versículo vai dizer, né? Que foi o José chamado Barsabas, ou também chamado Justo, e Matias, né? E provavelmente os seus nomes foram escritos em papéis ou pedras,
E conforme 1 Samuel 14:41, né? Vamos ler 1 Samuel 14:41, que eu acho interessante para nós compreendermos o que está acontecendo aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. 1 Samuel 14:41, né? Saul então orou ao Senhor Deus de Israel: mostra-nos a verdade. E a sorte caiu em Jonatas e Saul, e o exército saiu livre. Então veja que o que Pedro faz aqui é um tipo de algo comum para para o seu tempo, né? Não era um tipo de um jogo de azar ou coisa do tipo, né? Mas era um tipo de, como eu posso dizer, um tipo de escolha que eles faziam, né? Então, o que que acontece? Eles tiram a sorte ali e o escolhido foi Matias. E nada mais sabemos sobre Matias. Há quem diga que os apóstolos se precipitaram querendo aproveitar o tempo de espera. Por que eles se precipitaram? Porque essa linha que defende isso diz que Jesus já tinha separado Paulo, né, que veio a ser o grande apóstolo na segunda metade do livro de Atos. Porém, o texto não condena a iniciativa dos apóstolos. Isso nos mostra o quê, irmãos? Que a igreja tem a sua. Às vezes, nós temos uma utopia, não. A liderança de uma igreja ou de um departamento, Deus vai descer e vai revelar quem é, vai dar o nome, vai parecer uma borboleta azul brilhante na cabeça da pessoa. Não, gente. A igreja, enquanto instituição, a sua liderança pode colocar critérios para escolher os seus líderes, aqueles que vão trabalhar. E está tudo bem. Aí pode errar? Pode errar. Eu, Sérgio, particularmente, eu não vejo como um erro. Eu entendo essa visão, não vejo como uma precipitação, mas eu entendo que Matias, dentro do que precisava, que era compor o colegiado de 12, ok. Mas para a obra específica no qual o Senhor tinha escolhido ou precisava de Paulo, Paulo já tinha sido escolhido. Então, tudo bem, né? Mas eu acho que isso nos traz algumas verdades, né? Primeira verdade, que nós aprendemos com a escolha de Matias no lugar de Judas. Ninguém é insubstituível na obra de Deus, irmãos. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. É muita presunção, é muita arrogância nossa. Se eu não fizer, Deus levanta sempre alguém para fazer, meu irmão. Entendeu? É o que eu sempre falo para todos. Hoje eu estou aqui na Fateza dando aula. Pode ser que amanhã, por algum propósito de Deus, eu tenha que parar de dar aula na Fateza, o Senhor levantará outro, entendeu? E é assim mesmo, a obra de Deus não para, né? Nós vemos isso dentro de, de várias, de vários, de vários, de vários exemplos na Bíblia, né? De vários exemplos na Bíblia. A segunda lição, já meio retrocedendo um pouco, como eu disse, né? Alguns comentaristas acham precipitado pelo método de escolha que consistia em colocar os nomes escritos ali em um vaso, eles oravam e o nome que caísse era o nome que tinha sido escolhido. Isso daqui, alguns criticam isso porque é considerado como se fosse um jogo de azar, entendeu? Mas não, não vejo nenhum problema, tá bom? E assim, e por último, o que nós precisamos entender é o seguinte, né? É que Deus escolhe cada um para fazer uma obra. Matias, ele foi muito importante ali na composição do colégio dos 12. Paulo, a escolha de Paulo foi para um outro propósito, né? Para o que Deus
tinha que fazer e fez por meio de Paulo, tinha que ser Paulo, uma pessoa com uma cultura mais, um pouco mais avançada, mais abrangente, porque Paulo chegou em Atenas, né? Paulo ele prega na praça pública, Paulo prega na igreja e Paulo prega na universidade de seu tempo. Isso é um nível de cultura que, assim, eu acredito na capacitação do Espírito, mas o Espírito usa as ferramentas que eu tenho à disposição, né? O Espírito jamais mandaria Pedro falar com os filósofos gregos. Pedro, do jeitão dele, judeu, Pedro ia arrumar a confusão. Paulo chega ali e argumenta de forma muito brilhante, excepcional, né? Paulo, ele conhece a cultura, ele está atenado à cultura. Quando ele vê lá ao Deus desconhecido, são algumas questões que nesse livro nós vamos trabalhar. Então, é muito importante isso. Tranquilo? Dito isso, nós vamos adentrar agora aqui no texto 2, que vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Meus irmãos, é tudo que nós vamos trabalhar em Atos 2? Não, até porque a lição de número 3 ela vai continuar esse assunto do capítulo da lição 2, tá? Então, a lição 3 ela vai trabalhar ali a partir do versículos, né, das zombarias, enfim. Então, hoje, nós podemos dizer que seja uma introdução ao capítulo 2, tá bom? Esse texto 2 que vai falar do dia de Pentecostes. A primeira coisa que eu preciso entender é o que é esse Pentecostes, né? Por quê? Porque quando falamos a palavra Pentecoste, é muito interessante, por quê? Porque para os judeus, né, eles continuam ali associando a palavra Pentecoste a uma celebração, a uma festa. No caso, para a igreja, para nós, principalmente os pentecostais, isso tem um sentido especial porque assinala o dia em que o Espírito veio e cumpriu a promessa feita à igreja. Até um debate, né, sobre se a igreja ela tem o seu início com a ressurreição ou aqui. Eu acredito que a igreja ela sempre esteve no projeto de Deus, mas aqui é que ela avança para continuar fazendo aquilo que Jesus fez, conforme o relato de Lucas, né? Então, a efusão pentecostal, ou o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, gera muitos debates sobre a natureza e ocorrência. Então, teólogos como Gordon Fee enfatizam a singularidade do evento enquanto Clark Pinnock discute a continuidade da experiência carismática, né? Então, a hermenêutica, que é a arte de interpretar texto desses eventos, molda compreensões ou gera muito debates contemporâneos, né? Então, vamos lá. Vamos entender primeiramente o que é o Pentecoste, né? Essa festa, ela tem uma descrição mais abrangente ali, anote aí, em Levíticos 23, do 15 ao 21, e Deuteronômio 16, do 9 ao 11, né? Então, o Pentecostes seria o quê? A festa do Pentecostes, né? Literalmente, era uma festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa, por isso de Pentecostes, né? Penta de 5, né? Era uma das 3 grandes festas celebradas em Israel. No caso, a festa do Pentecostes celebrava a colheita, né? Ali dos cereais. Então, o que acontece, né? As grandes festas era a Páscoa, que era na época da Tosquia, e celebrava a celebração da libertação do Egito.
A festa das cabanas, no outono, celebrava a colheita das frutas. Por causa da festa, muita gente, por causa dessas festas, e principalmente do Pentecoste, muita gente estava reunida em Jerusalém. Porque somando uma semana para cada festa e 2 para as Páscoas, os israelitas tinham aí 1 mês de férias por ano. Nesse tempo, adoravam a Deus, né? Por meio ali das suas, das suas, das suas ofertas, das suas entregas de cereais. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessas 3 principais festas, né? A Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Então, a Páscoa foi instituída e celebrada ainda ali a primeira no Egito, né? No final do 14º, início do 15º mês de Abib, ou Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril, né? Provavelmente ali no ano de 1491 a.C., né? Essa festa, ela tinha por objetivo celebrar a libertação. A simbologia maior era a libertação do povo da escravidão do Egito. Depois nós tínhamos a festa do Pentecostes, também chamada de festas das semanas ou festa das colheitas. Em Israel, nos meses de Abib e Nissan, Exif ou Liar, correspondentes a abril e maio do nosso calendário. Os cereais amadureciam, começando com a cevada. E aí era um tempo de alegria, era um tempo de cega, né? Durante 6 ou 7 semanas ao todo. Então, como vimos, a Páscoa era celebrada em meados de abril, pelo nosso calendário, e nessa época estava começando a colheita, né? A cevada era o cereal que amadurecia primeiro. Assim, no primeiro dia após a Páscoa, os sacerdotes ceifavam um molho de cevada e o ofertavam ao Senhor. As primícias da colheita deviam ser oferecidas ao Senhor. Era a festa das primícias, conforme Levíticos 23, do 9 ao 11. Só depois disso é que a colheita poderia ser realizada, né? E alguns enxergam nesse molho ou feixe de cevada uma representação, né, da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, né? Que 1 Coríntios 15:20. Então, Cristo, como nosso sumo sacerdote, foi o oficiante da real festa das primícias, movendo diante do Pai aquele molho formado pelos primeiros frutos da grande colheita que estava para começar e que ainda não terminou, ok? Então, é isso. Depois disso, nós temos a contagem para a realização da festa dos Pentecostes, né? 50 dias depois, né? Daí a expressão Pentecostes, que é derivada da palavra grega quinquagésimo, era também conhecida por festas das semanas, por ser realizada após 7 semanas das festas das primícias. Era o tempo da ceifa do trigo. Desta feita, a oferta não consistia de um molho ou feixe, mas de 2 pães. Estes 2 pães eram os primeiros da ceifa do trigo. Não se podia fazer nenhum pão para se comer antes de oferecer esses 2 primeiros pães ao Senhor. E alguns enxergam nessa simbologia, nesses pães, né, um mundo formado por judeus e gentios, né, pela aglutinação de milhares de grãos, representando a igreja, ou seja, e coube ao Espírito Santo oferecer ao Senhor aqueles primeiros 2 pães e inaugurar publicamente o que nós chamamos de a igreja. Ou seja, alguns enxergam nisso uma simbologia que o Espírito Santo vem e une gentios e judeus em um único povo chamado igreja. Então, é essa simbologia que alguns enxergam, tá, gente? Estou falando que eu defendo isso, ou que o texto diz, são algumas
algumas visões, algumas simbologias, né? E esta igreja é a Igreja Universal de Cristo, né? Não é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas é a Igreja Universal de Cristo, formada por milhões de pães espalhados por toda a terra, sendo constituída tanto por judeus como por gentios. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos ou da colheita, Levíticos 23, 34, Deuteronômio 16, 13. Era a última das festas anuais, devia ser realizada no sétimo mês, chamado Etamim ou Tisri, correspondendo ao nosso mês de outubro. E nessa época terminava a estação agrícola. Assim, quando todas as colheitas estivessem terminadas, então celebrava-se a festa dos tabernáculos, né? Alguns enxergam, né, nas festas dos tabernáculos, o retorno de Cristo, o milênio, né, o reino de Deus estabelecido. Volto a dizer, isso são linhas de interpretação, tá bom? Dito isso, nós vamos agora para o dia de Pentecoste, que marcou o início, ou alguns chamam de dispensação do Espírito Santo, tá bom? Isso daqui é a visão da nossa escola teológica, né? Que vai dizer o seguinte, que o ministério ou a dispensação do Pai durou, né, ali até a vinda do Filho, né? Quando Jesus veio, chegando à plenitude dos tempos, então ali inaugura-se a dispensação do Filho, e, ao retornar ao céu, o Filho envia o Espírito Santo, e temos agora o que nós podemos chamar de um ministério do Espírito Santo, né? Então, o Pai, ele é muito interessante essa visão, por quê? Porque, de fato, a Trindade, ela trabalha e opera em conjunto para a aplicação do reino de Deus. Então, o Pai projetou o plano de redenção, Jesus foi lá e executou, e o Espírito aplica em, em nossas vidas tudo o que o que, vamos dizer assim, os resultados da morte e ressurreição de Jesus, tá bom? Então, é muito interessante isso. E, claro, não terminou ainda, né, a obra do Espírito Santo, e alguns colocam aí essa obra será finalizada quando o Espírito Santo levar ou entregar a noiva, a igreja, ao Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro, né? Então, o que nós precisamos entender? Que o Pentecostes ainda não terminou. A igreja ainda está aqui nessa terra, debaixo da operação contínua do Espírito Santo, né? E uma outra questão, ainda a nível introdutória, é que o Espírito Santo ele continua preparando homens para o trabalho de edificação da igreja, né? Nós vemos que o Espírito Santo veio ali para preparar, né? Preparar aqueles homens, né? Aquelas pessoas, aqueles 120 para uma obra extraordinária que era seguir com o que o Senhor falou, né? E aí nós temos o seguinte, né? Que o Espírito Santo ainda continua atuando em nós, né? Continua atuando em nós até hoje, ainda separando, preparando homens para o ministério, tá bom? O texto 4 ele já vai trazer para nós aqui, e aí eu quero focar em 3 pontos aqui, né? Em suma, que é o que o texto 4 trabalha, que são os 3 sinais que vieram como indícios, né? Como indícios do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, a saber, o vento,
o fogo e línguas, né? Então, o som de um vento, que significa o quê? A palavra vento é ruá, que é da onde vem a palavra espírito em hebraico e pneuma em grego, né? Indicando o quê? Que o Espírito Santo ele veio sobre aqueles homens, né, como um vento impetuoso, né? O segundo são fogo, línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, indicando a purificação e o juízo que ele promoveria, conforme Lucas 3, 16 e 17. Então, Lucas está escrevendo, mas ele está todo o tempo indo para o que ele escreveu no seu evangelho, né? Então, as línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos apontavam para a purificação e o juízo que o Espírito promoveria. E outras línguas, né? Então, fogo e línguas, em que os discípulos começaram a falar. E aqui eu quero fazer um primeiro ponto, né? Há uma diferença entre o dom de línguas de que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 10 e 14, 1 a 39, tá? Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, por quê? Porque a lição 3 e a lição 4 é onde nós vamos adentrar de forma mais profunda, né? O professor que no próximo sábado, querendo o Senhor, for dar aula presencial para vocês, ele vai aprofundar de forma, ele tem que entrar por esse caminho, mas eu quero só trazer aqui uma introdução, tá bom? Que há uma diferença do dom de línguas de que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 10 e 14, do 1 ao 39, pois aqui em Atos, o povo compreende o que é falado, sem a necessidade de interpretação, né? Já o dom de línguas de Coríntios, o povo não compreende. É necessário haver uma interpretação pelo Espírito Santo. Mas por que essa diferença? Porque aqui em Atos, a proposta é reverter-se a confusão que ocorreu na Torre de Babel. Em Babel ficou-se difícil a comunicação. Agora aqui não todos compreendem. E aí é muito interessante porque o milagre maior aqui em Atos, geralmente nós, quando lemos Atos 2, o que nós falamos? Nossa, que maravilhoso. Irmãos, foi maravilhoso. Mas o milagre maior não aconteceu na língua dos apóstolos e discípulos que falaram em línguas. O milagre maior aconteceu nos ouvidos do público. Ou seja, eles ouviam agora a salvação. Então, o maior milagre não aconteceu, o maior milagre aconteceu nos ouvidos do público e não na boca dos discípulos. O que isso nos ensina? Que um dom só tem valor se o Espírito tocar no coração de quem ouve. Só tem valor o dom se o Espírito tocar no coração de quem ouve. Se eu tenho o dom e o meu dom não é usado para tocar o coração de quem ouve, de quem está presente, não tem valor nenhum. Entendeu? Eu não estou desmerecendo aqui a experiência dos apóstolos, a experiência de quem fala em línguas. Estou falando aqui, meus irmãos, é o seguinte, é que o maior milagre aconteceu no ouvido daquelas pessoas que podiam agora compreender a mensagem da salvação, né? Então, o movimento pentecostal deriva seu nome do dia de Pentecostes. E nas últimas décadas do século XIX, começou a ser enfatizada a verdade que sem a presença e atuação do Espírito Santo no ser humano,
não é possível viver como cristão atuante. Isso é uma grande verdade. A igreja é um organismo sobrenatural, que só funciona com os dons espirituais e, e é sustentada pelo Espírito Santo. Alguns afirmam que neste dia em que Jesus enviou o Espírito prometido, é que nasceu a igreja. Até esse dia durou o regime do Antigo Testamento da lei, e aqui começa o novo prometido pelos profetas, conforme Ezequiel 37, 27, Joel 2, 28, 29 e Joel 31, 31. Outros entendem que a igreja nasceu no dia em que tornou missionária, em que se tornou missionária, entendendo sua missão, Atos 11, 1, 26. Há ainda outros que afirmam que a igreja já existia desde o Antigo Testamento como povo de Deus, porém só passou a atuar a partir do momento em que foi cheia do Espírito Santo. E aí eu quero finalizar aqui essa aula dizendo: o Espírito vem sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, e é interessante que em Atos dos Apóstolos aparecem 9 referências sobre eles terem ficado, sobre os apóstolos, sobre os líderes, terem ficado cheios do Espírito Santo. Anote aí se vocês quiserem. Atos 2:4 é a primeira. Atos 4:8 é a segunda. Atos 4:31 é a terceira. Atos 6:3 é a quarta. Atos 5:7 é a quinta, né? Atos 7:55 é a sexta. Atos 9:17 a sétima. Atos 11:24 é a oitava. E Atos 13:9 e 52 é a nona. Essas 9 referências que falam sobre ficar cheio do Espírito, em cada uma delas, os sinais que acompanham são diferentes, né? Porém, é constante e unânime um sinal: a ousadia para pregar. Então, se, portanto, o cristão pede: Senhor, quero ser cheio do Espírito Santo, o Senhor com certeza vai perguntar: para quê? E o cristão deve responder: para servir e pregar com ousadia. Que esse foi o grande objetivo, grande propósito do Espírito Santo ter vindo e revestido aqueles irmãos. Amém? Meus irmãos, nós não podemos avançar tanto, principalmente aqui no capítulo 2. Por quê? Porque na próxima aula, lição 3 e 4, aí sim vai ser discutidos algumas questões sobre, né, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre, sobre o que gerou, sobre os debates sobre o movimento pentecostal, enfim. Então, mas deu para compreender aqui, né? Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer. Alguma pergunta, algum comentário? Então, meus irmãos, eu quero já ir para a conclusão aqui dessa aula, né? E a conclusão aqui são as seguintes, né? Atos, escrito por Lucas, detalha a propagação inicial do cristianismo e a fundação da igreja primitiva, tá bom? Lembrando que a igreja, ela
a igreja primitiva, ela não era perfeita, como alguns pensam, né? Não, a igreja primitiva, uma igreja sem defeito. Quando você lê Atos, você percebe que a igreja primitiva teve problemas, como todas as igrejas têm, tá bom? Mas ela nos deixa grandes lições. A primeira lição: se nós queremos poder, nós precisamos de uma vida de oração, né? Precisamos de uma vida consagrada ao Senhor, de obediência, né? Então, o livro enfatiza a universalidade da salvação e o papel fundamental do Espírito Santo a partir de Atos 2. Teólogos como Stott e Dunn debatem a natureza do batismo no Espírito e dos dons espirituais. Então, eu citei aqui o Gordon Fee, eu citei aqui o Dunn, o Stott, né? Citei aqui também o Clark Pinnock. São alguns dos teólogos que discutem aí a natureza, a atualidade dos dons espirituais, né? A teologia de Atos, ela destaca a continuidade da obra divina através dos apóstolos e dos crentes, né? Então, como eu coloquei para vocês, né? Que a grande questão de Atos que nós temos aqui é o seguinte, né? É que o Senhor, ele continua, né? Lucas, ele faz um registro do que Jesus começou a fazer. No segundo relato, que é o de Atos, ele fala do que Jesus continua fazendo. Então, a tônica o Jesus, ele fez, né? Ele começou a fazer, ele fez, ele continua a fazer, e ele faz através do Espírito Santo e através de cada seguidor de Jesus, né? Então, é muito importante isso para nós, tá bom? E assim, meus irmãos, eu quero concluir essa aula, né? Agradecendo a cada um de vocês que aqui esteve de forma síncrona, os que vão assistirão depois, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar nos comentários quando esse vídeo subir, que aí eu responderei, tá bom? Depois eu vejo com a irmã Cida onde que ela vai subir, se já vai subir na plataforma, se vai subir no YouTube, mas fato é, vocês possam fazer suas perguntas, vocês possam fazer aí seus comentários, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se o Senhor Jesus assim permitir. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Sérgio. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí. Um final de semana aí, cheio da presença de Deus aí. Obrigado. Amém.